Turma já está perguntando sobre o Cruzeiro. Por que a turma está perguntando? Porque o Cruzeiro tem duas baixas importantes no setor ofensivo para esse duelo de amanhã contra a equipe do Pouso Alegre. O Arroio e o Caio Jorge não viajam, ou não viajaram, porque o time já está a caminho, inclusive, lá de Pouso Alegre. A Itatiaia vai receber o Cruzeiro logo mais na turma do bate-bola. Eles têm questões físicas aí. Um deles, no caso, o Caio Jorge, preservado por conta de um desgaste muscular. Já o Arroio, incômodo no joelho esquerdo. O Caio já vem sendo preservado, né? Em semanas anteriores e em treinamentos ele foi preservado. E o Arroio também teve uma questãozinha física nessa temporada, como, por exemplo, o jogo lá de Mirassol, que ele não foi para o jogo. Vamos colocar na tela um provável Cruzeiro, que o nosso Emerson Pansieri passou para a gente. Ele está apostando como uma certeza a presença do Neiser para ser o centroavante na vaga do Caio Jorge. Por que estamos tratando como uma certeza ou quase isso? Porque o outro centroavante, que é o Chico da Costa, está fora, né? Então, é o Neiser, que está recuperado. Teve uma pancada durante um treinamento, um pisão no pé, um trauma. Está de volta o Neiser, vai para o jogo o Neiser Vídea Real. Ali do lado esquerdo, o Pansieri está considerando duas dúvidas. Joga o Christian, fazendo um lado esquerdo de campo. Joga o Kaique Kenji, que também está recuperado após o susto daquele jogo lá em Mirassol, né? Que ele virou o pé por completo, a gente até temia o pior, que ele perdesse o restante da temporada, mas não teve ruptura, nada disso. Quem está recuperado para esse desafio. Vou até acrescentar um nome aí do lado esquerdo, né? Que é o Wanderson, pensando também em característica. Mas o time que o Pansieri passou para a gente é esse aí. Com a dúvida também na lateral direita, William ou Fagner. Parece que a disputa continua em aberto na lateral direita do Cruzeiro. Alexandre Simões, interpretação que você faz desse time e o peso das ausências. Caio Jorge e Arroio, a dupla que era considerada titular para esse jogo contra o Pouso Alegre, não viaja para o sul de Minas, Simões. O Caio Jorge é o artilheiro do campeonato, né? Com 5 gols. E o Arroio é o atacante de lado de campo mais agudo que o Cruzeiro tem. É o melhor para o contra-ataque. Inclusive os dois que fizeram os gols da classificação em primeiro lugar, né? Lá contra a URT, lá em Patos de Minas. Eu não acredito no Christian. O time ficaria... Eu até não incomodo com essa formação. Eu acho que, inclusive... Para você, aliás, quanto mais volante, melhor, né? Quando tiver o Caio Jorge, é um time que... Para você jogar, por exemplo, com o Flamengo no Maracanã, um Palmeiras em São Paulo, você ter Romero, Lucas Silva, o Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gerson, Christian. Porque o Christian ele vai muito bem na área, né? O Christian vai muito bem na área. O Matheus Pereira é um cara com muita qualidade. O Caio Jorge é um atacante que tem muita velocidade. Aí você precisa ter, talvez, não o Fagner na lateral, né? Mas com o William. Mas eu não acredito que para esse jogo, não. Concordo com você. Eu acho que talvez ali aquele lado esquerdo fique até com o Wanderson, que não está aí, mas é um cara que conta muito com a confiança do Tite, né? E na direita, eu não sei o que a gente pode... Olha... Se fisicamente estiver bem, tá? Eu daria mais uma chance para o William. Para ele tentar se recuperar, tentar voltar. Porque eu acho que ele, no decorrer da temporada, se a gente pegar tudo que já jogou recentemente, eu acho que o William pode ser mais útil ao Cruzeiro do que o Fagner, que é um jogador importante também, mas eu acho que o William é mais completo que o Fagner. Edu Panzi. Time provável na tela, time possível também, né? Provável / possível, com as ausências ofensivas em especial. O que você acha desse provável time? O que você espera e o que você faria de diferente, Panzi? Não gosto desse provável aí. Faria mudanças. Eu tiraria o Christian e entraria com o Wanderson. Por mais que o torcedor torça o nariz para o Wanderson, nesse caso ele seria o único atacante de lado, atacante, né? Não dá para o Cruzeiro entrar contra o Pouso Alegre na semifinal do Campeonato Estadual com Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson e Christian. Eu não acho que é o correto. Acho que o Cruzeiro precisa ter um pouquinho mais de ofensividade nesse jogo. Então eu entraria com Romero, Lucas Silva, Gerson, Wanderson e Bruno Rodrigues. Ah, é? Eu já começaria com o Bruno Rodrigues na vaga do Neiser. Você sabe que era a minha próxima pergunta, né? Se não tinha um lugarzinho pro Bruno Rodrigues aí, não. Eu já começaria mesmo com tendo ele. assim, é porque tem aquela questão também
da história da hierarquia, né? O cara chegou agora, deve ter feito 2 treinos, não sei, mas nós estamos falando de 2 caras machucados, né? Eu acho que na hierarquia o Bruno Rodrigues está à frente do Neiser. Neiser é um garoto, cara. Tá vindo, tá chegando agora, tá buscando o seu espaço aqui no futebol brasileiro. O Bruno Rodrigues já tem uma história no clube, é bom deixar claro isso, ainda que seja uma história no momento ruim do Cruzeiro. Ele foi um cara muito importante naquela época pro Cruzeiro. Foi um cara decisivo em vários jogos e tá apto a jogar. Ele tava lá no Palmeiras, treinando, fez pré-temporada, jogou. Então, pro jogo contra o Pouso Alegre, cara, assim, meu ataque teria aí Gerson, o Wanderson e o Bruno Rodrigues. Tendo o Christian como opção, nada contra o Christian, pelo contrário, tem muito a favor, mas eu acho que fica um time com pouco atacante. Não adianta você jogar com pouco atacante contra o Pouso Alegre. Então, você não tem o Arroz, você não tem o Caio Jorge, vai de Bruno Rodrigues, que já conhece, sabe como é que funciona, vai com o Wanderson, que é ponta. Wanderson, sabe aquela paradinha de você ter que voltar para marcar? Dessa vez não, cara, é pressionar lá na frente, você vai ser o ponta do 1 contra 1. Quero você finalizando, pisando na área com menor preocupação de retorno. Deixa que para retornar o Gerson vai fechar uma linha de 4 com o Lucas Silva, com o Lucas Romero, ou uma linha de 3. Eu fecharia em linha de 3, 4-3-3 mesmo, porque o adversário é o Pouso Alegre, com todo o respeito que a gente tem. Marcaria pressionando lá em cima com o Wanderson, Matheus Pereira e o Bruno Rodrigues, e o William na lateral direita, lateral mais ofensivo, cara com maior poder de subir, de dar profundidade pelo lado do campo, já que eu imagino o Gerson por ali. Então eu ataco com o William como ponta. Eu também não acho que combina Gerson como meia-direita tendo Fagner. 2 passadores pela direita, não. Você tem que ter alguém para atacar e buscar um espaço na linha de fundo como um ponta. É que o Gerson faz o lado do campo, mas não é o Arroio, né? Não é o jogador do 1 contra 1. Enfim, então, por característica, meu time teria Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalbi Kaique, Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Wanderson e Bruno Rodrigues. E você, torcedor, no chat, participa com a gente, mande sua mensagem aí. O Ocimar está dizendo, tô com Panzi, acho que ele está falando do Bruno Rodrigues, né? O Ocimar está lá em Pedro Leopoldo, obrigado pela mensagem. Beto já estava perguntando aqui se tinha chance do Bruno Rodrigues estrear na posição do Neiser. Não é o que o Panzieri está imaginando, viu? Mas é o que o Edu está propondo aqui também. Vamos ver. O Neiser jogou muito pouco, né, ô Simões? Teve muito problema, né? Ele faz a primeira semana de treinos, tinha a chance de estrear já na abertura do estadual, inclusive daqui a pouco, foi inclusive contra o Pouso Alegre, né? Já vamos falar com o Danilo, técnico do Pouso Alegre também, conversou com os nossos companheiros do itatiaesporte.com.br, mas o Neiser teve um probleminha naquele começo de semana, um edema, depois volta, joga, se eu não me engano, lá em Betim, que ele teve um pouquinho mais de tempo para jogar, né? Perdeu um gol incrível. Perdeu um gol importante naquele jogo. Na cara do gol. Um passe que deram pro Matheus, o Matheus achou um espaço onde ninguém viu, deixou o Neiser na cara do gol, o Neiser perdeu. Mas assim, é o Neiser que também jogou muito pouco nessa temporada, né? Você confiaria nele ou jogaria com o Bruno Rodrigues? Eu não sei como que o Bruno Rodrigues chega, né? Eu não sei também como que é pro Tite essa administração, assim, o cara chegou anteontem e já jogar como titular no sábado, por mais que seja numa ausência do Caio Jorge, mas tem treinadores que não gostam de fazer isso, né? Porque, assim, é aquela história que não pega muito bem no grupo, né? Os caras já estão aqui desde o início da temporada e aí tem toda essa administração de pessoal, né? Essa gestão de pessoas, né? Que às vezes não é uma coisa completamente tranquila de ser feita, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente não sabe como é que o Bruno Rodrigues vai chegar, porque o Bruno Rodrigues, nos 2 anos que ele passou no Palmeiras, ele não foi o Bruno Rodrigues, né? Ele teve uma temporada muito boa no Cruzeiro, 2022, 2023, mas depois disso, nos 2 últimos anos, praticamente não jogou, acho que são 17 partidas em 2 anos, né? E esse ano ele chegou até a ser utilizado, deve até estar bem fisicamente, mas eu acho que fica essa questão. Agora, o interessante é o seguinte, né, o Cirilo, com essa formação, né, de Lucas Romero, Lucas Silva, adiantando mais o Gerson, eu acho que vai acabar sobrando um jogador que é importantíssimo nesse time do Cruzeiro, que é o Christian, né? É interessante isso, né? Como é que o Christian, mesmo nesse Campeonato Mineiro, ele tem sido muito importante para o Cruzeiro, com gols, com assistência, com participações. Claro que você tem que pensar em elenco, tem que pensar em grupo, porque o Cruzeiro vai ter uma temporada muito, muito desgastante, né? Mas
claro, não dá nem pra gente questionar a contratação de um jogador do tamanho do Gerson, né? Mas é interessante como que o futebol às vezes tem essas situações, né? Eu não sei, por exemplo, se me fosse dada a oportunidade, eu acho que o Cruzeiro tinha carências mais importantes e mais urgentes do que trazer um jogador de meio de campo, sabe? E de repente tem esse tipo de situação. Mas acho que é fundamental o Gerson jogar para ele poder tentar voltar a ser o Gerson, né? Embora ele demonstre uma categoria e uma qualidade muito acima da média, eu acho que a gente já viu muito mais disso no clássico contra o América. Eu acho que ele foi bem no clássico contra o América, mas de toda forma ainda está muito longe de ser aquele jogador que pode fazer um diferencial para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Vamos ver o que será esse time do Cruzeiro para o fim de semana. Mas na escalação já me chamou ali a atenção o Pansieri já dando como uma provável presença do Lucas Vidalba entre os titulares do Cruzeiro, né? E para mim o Vidalba tem que ser titular do Cruzeiro ao lado do Fabrício Bruno. A gente já conversou bastante sobre isso nos últimos dias, né, o Edu, na turma do bate-bola. A zaga do Cruzeiro passou por alguns problemas esse ano. Aliás, o sistema defensivo apresenta insegurança nesse começo de ano, né? Mas o Vidalba retomou o seu posicionamento entre os titulares aí recentemente. Esteve, inclusive, recebeu bastante elogios, né, recentemente nesse retorno dele ao Cruzeiro, e parece já de primeira, em um setor de insegurança, ter recuperado sua posição, Edu. Quem foi bem da zaga do Cruzeiro no ano até aqui? Não sei. Ninguém. Acho que ninguém. O Jonathan Jesus não fez uma partida de encher os olhos e falhou em algumas. O Fabrício Bruno, idem. O João Marcelo, idem. E o Vidalba tem um jogo. A gente elogia bastante o Vidalba porque ele jogou uma vez só. E a vez que ele teve em campo, ele não comprometeu em momento algum. Pela imagem do ano passado, né? Exatamente. A gente tem um Vidalba de 25, fresco na memória, e não tem o de 26, porque ele fez uma partida ok contra o RT, enquanto os outros jogaram mais vezes e não foram bem. E a gente sabe do potencial de todos eles. O Fabrício Bruno é muito melhor do que esse Fabrício Bruno de 26 até aqui. O João Marcelo, a gente está esperando aquele João Marcelo antes da lesão, que eu acredito que ainda a gente consiga ver. E tem que dar tempo pro cara. A lesão dele foi muito séria. E depois que ele voltou de lesão, Cirilo, ele não teve sequência, né? Teve agora, nesse início de temporada, mais ou menos. Não teve aquela baita sequência. Quem teve sequência foi o Jonathan Jesus, que acabou se lesionando também naquele jogo em Betim. Então, o fato é que a zaga do Cruzeiro não foi bem. O Simões falou que o Gerson ainda está longe de ser aquele Gerson que a gente conhece, mas a gente já sabe do potencial, e concordo, contra o América já foi bem mais próximo do que em jogos anteriores. O Caio Jorge está ali com um cuidado especial com a parte física. Dos considerados titulares insubstituíveis, talvez ele seja o que o Tite tem tido mais cuidado, porque o Matheus Pereira está jogando todas. O Arroio também tem tido muito cuidado com ele. Então, assim, o Romero é um jogador muito regular. O Lucas Silva tem jogado pouco. O Christian está mudando muito de posição. Começou na direita, depois foi de segundo volante, depois passa para a esquerda. Então não tem... É raro a gente achar alguém que esteja 100% no Cruzeiro, sabe? Eu acho que o Cássio está bem. O Kaique está voltando a entregar aquilo que a gente esperava, porque ainda também não estava. A zaga não está bem ainda. O Romero é muito regular, o Lucas tem jogado menos, o Christian sendo testado em outras posições, o Gerson chegando agora, longe do ideal, mas é um cara que tem tudo para arrebentar. Cássio, Matheus Pereira e o Caio Jorge, quando joga, não tem... Tá fazendo gol. Tá fazendo seus gols. Então, cara, o problema não é só o treinador, sabe? Eu acho que individualmente tem muita gente ainda se adaptando à temporada, voltando a entregar o que a gente viu em 2025, que é absolutamente normal. Então, eu acho que ainda falta do trabalho do Tite, falta do trabalho individual de atletas, falta o encaixe do novo trabalho de treinador. Mudou o técnico, tá, gente? O Cruzeiro tem um novo treinador que pensa futebol um pouco diferente do anterior, que está colocando em prática o modelo de jogo dele. É assim que funciona no futebol. Ninguém fica copiando o outro porque deu certo, porque simplesmente os treinadores eles pensam diferente. Às vezes, se o Tite quiser imitar o Leonardo Jardim, vai sair ainda pior, porque não é a dele. Então, por isso que eu falo de dar tempo ao tempo, dar tempo para o treinador, dar tempo para os atletas,
para o Gerson entregar o que se espera dele, para o Caio Jorge entrar 100% fisicamente, ter sequência na temporada, para a zaga voltar a entregar o que estava entregando no ano passado, para os laterais do Cruzeiro jogarem melhor do que vem jogando até aqui, talvez para o Lucas Silva ter uma sequência maior. Paciência, gente. Não adianta por conta de 10 jogos achar que tá tudo errado na temporada de 26. Vai participando no chat aí, like pra gente, clica no like, clica aí no joinha. Vamos relembrar o que foi o Cruzeiro e Pouso Alegre, que foi o primeiro jogo do campeonato, inclusive, né? O Pouso Alegre venceu por 2-1. Até pra gente recordar o que aconteceu naquele dia, no dia 10 de janeiro de 2026, quando começou a temporada com esse Cruzeiro e Pouso Alegre. Inclusive, o jogo já começou com um golaço, né? Esse golaço aí do Pena, né? Do Alexandre Pena. Um belo gol aos 6 minutos, quando o Pousão fez 1-0. O Pousão chegou a abrir 2-0, né? No começo do segundo tempo com o Tota, outro golaço. E o Cauã Prates, na reta final, já nos acréscimos, diminuiu para o Cruzeiro. Naquele dia, o Cruzeiro jogou com Otávio, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Cauã Prates. Japa, Matheus Henrique e Ian Guilherme, um trio ali de volantes /meias. Mas o Mateuzinho saiu com 15 minutos, né? Isso. Teve uma lesão na O time começou. Rodriguinho também completando o meio campo. Ryan Leles e Kaique Kenjo. Simões lembrou do Matheus Henrique, ele foi substituído ainda no comecinho do jogo, teve esse problema, foi substituído pelo Murilo Hickman, um outro volante. Enfim, foi um começo de estadual com um Cruzeiro bastante diferente. E dessa formação aqui do Cruzeiro daquele dia... Que dia que foi o jogo? 10 de janeiro. Dessa formação do Cruzeiro aqui, o Jonathan Jesus, enquanto esteve saudável, foi titular o tempo inteiro. Lembrando que o Vidalba não estava disponível ainda. O Matheus Henrique foi titular 2 vezes, né? Nesse jogo e no último jogo agora. Ou seja, ele fez o primeiro e o último jogo do Cruzeiro até o presente momento. E só, o restante, reservão. João Marcelo teve seus minutos também depois da lesão do Jonathan, mas também num contexto ainda sem o Vidalba. É um jogo de começo de temporada, né, gente? Aquilo ali, o Simões, não serviu para muita coisa, né? Para a base do que seria a temporada, nada disso. Mas para soltar os caras, tanto que o Cruzeiro colocou a molecada para jogar. É evidente, a gente analisa a vitória do Pouso Alegre, sob o contexto do Pouso Alegre, um dia... interessantíssimo jogar no Mineirão, chutaço do Tota para fazer 2-0. Mas pensando em realidade de temporada, aquele dia de estreia no campeonato, 5, 6 dias depois que boa parte desses caras se apresentaram, né? Eles tinham se apresentado numa sexta-feira e jogaram no sábado seguinte, né? Essa turma aí, né? Porque o Cirilo é um time completamente diferente, né? Nível físico, então, nem se fala, né? Porque os times do interior, eles começam a treinar por volta de novembro, né? Para poder... a pré-temporada deles começa em novembro ali, passa dezembro inteiro treinando, então chegou num nível físico completamente diferente. E foi interessante porque essa partida, ela foi marcada de muita expectativa, cara. A presença de público, ela foi excelente. Eu vou trazer aqui daqui a pouquinho, mas assim... Deu quase 40, foi 38 mil, uma coisa assim. Para um time, assim, completamente reserva do Cruzeiro, né? Completamente reserva. E inclusive tinha em campo aí 2 jogadores que nem estão mais no Cruzeiro, né? O Rodriguinho e o Rian, né? Sim, só os dois saíram, Guilherme, né? Os dois estão fora já. O Rian Guilherme foi vendido e o Rodriguinho emprestado para o Fortaleza, né? E pois é. Então, quer dizer, era realmente um time completamente alternativo e... Assim, o Pouso Alegre é o campeão do interior, foi o melhor time do interior nessa fase classificatória, tanto que é semifinalista, né? Mas a gente tem 2 amostragens do Pouso Alegre contra os times da capital, né? Essa estreia contra esse time alternativo do Cruzeiro e depois ele recebendo o Atlético lá no Manduzão, num dia em que ele saiu vencendo por 1-0 o primeiro tempo, mas na segunda etapa foi 3-1 com gol anulado, era para ser um 5 ou 6, né? O Atlético deu um amasso no Pouso Alegre no segundo tempo e com uma equipe alternativa, né? Não era assim força máxima, o Atlético estava poupando jogadores porque já tinha começado o Campeonato Brasileiro. Então, assim... Lógico, o nível de motivação é grande, né? O estádio vai estar lotado, o apoio da torcida, essa coisa toda, mas a diferença técnica é muito, muito grande. Muito grande a diferença técnica. E o Manduzão é um estádio que, assim, né? Lógico, o gramado não é do mesmo nível que tem no Mineirão, mas de toda forma,
a gente pode dizer que é um estádio estilo campo neutro, né? Não é o Zama Maciel, que o Cruzeiro jogou lá em Patos de Minas, que é alambrado do lado. Não, é um estádio maior, né? Exato, um estádio grande, torcida distante. Então, quer dizer, eu acho que assim, o Cruzeiro precisa até, pelo fato de ter o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, e eu acho que um bom resultado em Pouso Alegre vai influenciar positivamente, não só na postura do torcedor, mas até na confiança do time. Eu acho que isso tudo faz dessa partida de amanhã um jogo muito importante para o Cruzeiro. Vamos colocar imagens, inclusive. Simões falou do gramado aí do Manduzão. Nós temos imagens de drone lá do Manduzão. O nosso querido Tadeu Scafuto fez belas imagens aí do palco do jogo de hoje, ó. Manduzão que amanhã vai receber esse Pouso Alegre e Cruzeiro. Vamos ver como é que tá o gramado, né? E aí é só jogando, né? Não adianta olhar a imagem assim, né? O visual não tá legal, não. Só rolando a bola, né? Você lembra ano passado lá, São Januário, que era um gramado cheio de mancha, não sei o quê? Diziam que era mais feio do que ruim, né? Ainda tá mais ou menos. Mas tá vendo? É um estádio muito grande, cara. Sim, muito grande. O Cruzeiro tem 4 mil de carga que já tá esgotada, acho que cabe quase 20 mil pessoas. O Atlético jogou lá o campeonato estadual e criticou bastante o gramado, falou da dificuldade. Tava alto, pesado, né? Molha pouco, gramado mais alto, enfim, são as dificuldades que os grandes encontram. Mas a gente falava daquele jogo de estreia, Cirilo, aí eu fiz uma busca rápida aqui, ó, dia 19 de novembro de 2025. Pouso Alegre inicia a preparação para 2026. Começam muito cedo. O Cruzeiro entrou em campo com 8 dias de preparação e o Pouso Alegre com mais de um mês. E aí tirou proveito físico disso. Quase 2 meses, 50 dias de preparação. O Cruzeiro com time reserva, o Pouso Alegre com mais de 30 dias de preparação, tirou proveito disso e ganhou o jogo. Aí, à medida que os grandes vão adquirindo o preparo físico, a qualidade técnica, ela supera e Cruzeiro e Atlético acabam encontrando mais facilidade de encarar as equipes do interior. Mas o estádio é legal pra caramba, cara. Eu gosto, cara. Gosto do estádio interior. Estádio, tem uma cabine muito legal. Eu me recordo... Você fez Série D lá, né? Isso, a final da Série D, Pouso Alegre e América de Natal. A Itatiaia fez a transmissão, a gente foi até lá. E uma festa linda, o estádio cheio, a cidade mobilizada. E eu acredito que esteja dessa mesma maneira para o jogo desse sábado. A cidade mobilizada, muito torcedor do Cruzeiro, torcedor vendo um grande indo para o interior. Aquele torcedor que tem o Pouso Alegre como time do coração vai ao estádio. Vai ser uma festa muito legal. E aí, independentemente de gramado, de temperatura, de clima, Cirilo, é nessa hora que a gente acha que o campeonato estadual vale a pena. Quando um time do interior está na semifinal, recebe um grande com o time principal, com as estrelas, com o Matheus Pereira, com o Cássio, com o Gerson. Nesse ponto é legal, sabe? Nesse ponto eu bato palma e tomara que seja uma grande festa realmente. Em Pouso Alegre a gente vai ter um pouco da amostra hoje durante a turma do bate-bola, né? Verdade. Quando o Cruzeiro joga, provavelmente o Rubem Júnior deve pegar a chegada do Cruzeiro ao hotel em Pouso Alegre, que é sempre um show à parte, né? O torcedor do interior fica louco com Cruzeiro e Atlético nas suas cidades. Primeiro vamos ouvir o Danilo. Danilo conversou com nossos companheiros do itatiaesporte.com.br, o nosso Felipe Sodré e o Igor Varejano, e falou da expectativa para esse jogo também, né? Como é que será a postura do Pouso Alegre, falou da relação dele com o Tite, com quem jogou enquanto o Tite treinador, o Danilo dentro de campo. Zidanilo conversou com a equipe da Itatiaia. Vamos trazer um pouquinho do que disse o técnico do Pouso Alegre, a expectativa dele. Não, acho que é igual eu falei, o jogo lá é o primeiro jogo do campeonato, né? Onde a gente fez uma grande partida também lá. A gente sabe da força que é o Cruzeiro, né? E agora não é diferente, agora é mais ainda, é uma decisão, né? Naquela ocasião lá jogaram com um time alternativo, que a gente fala, mas eu acho que independente disso, é a equipe do Cruzeiro, né? A gente não pode olhar para esse lado. E tenho certeza que em 2 jogos agora as coisas se igualam bastante. Eu acho que iniciar um bom resultado aqui em casa pra gente vai ser fundamental para que a gente passe. E aí, cara, lá em novembro eu não te perguntei, e até porque não era o técnico àquela altura, esse encontro, no caso, o reencontro com o Tite, como é que você vê isso? Muita gente fala que é criador e criatura, né? Que você, querendo ou não, segue os passos do Tite na profissão aí, e esteve com ele quando atleta. Como é que você vê isso? Como é que você viu? Teve algum contato com o Tite depois daquele primeiro jogo? Não, acho que é importante, né? O Tite trabalhou um tempo muito grande junto, né? Então, um dos melhores treinadores que eu já peguei na minha carreira como atleta. E espelho bastante nele agora como treinador, né? A gente sabe que
para mim vai ser um privilégio muito grande reencontrar ele de novo aí numa decisão tão importante como essa. Ô Danilo, sobre o Tite, assim, a gente consegue ver que é muito interessante esse embate entre vocês dois, porque você começando a carreira, tendo trabalhado com ele, e ele numa fase em que ele já construiu tudo na carreira, já ganhou tudo várias vezes, né? E nesse momento se fala muito dele estar sendo pressionado no Cruzeiro e tudo mais. Você conhece o Tite, né? Já conhece de ter trabalhado, de ter passado por momentos de pressão com ele também. Como você acha que ele lida com isso, assim? Você acha que ele chega para esse jogo contra vocês pressionado? Não digo pressionado. Futebol é momento, né? Futebol a gente sabe que a cobrança é muito grande, principalmente num time igual o Cruzeiro, né? Por resultado chegando agora. Mas a gente tem que preocupar mesmo com o time deles, que não vai ser fácil. Igual eu citei, acho que esse primeiro jogo é fundamental para a gente, né? A gente está jogando em casa com o nosso torcedor. E se a gente consegue um resultado positivo aqui, vai nos ajudar bastante para o jogo de volta lá, que a gente sabe que o Cruzeiro no Mineirão é muito difícil. E aí, Danilo, para a gente ir caminhando para o fim, eu queria te perguntar, é claro que você pode contar o milagre, mas não conta o santo. Como é que vai ser? O que a gente pode esperar desse Pouso Alegre nos dois confrontos? Primeiro aí no Manduzão, vai jogar para uma bola, vai sair para o jogo, como é que vai ser? Não, acho que a gente vem jogando da mesma forma desde o início, né? A gente não mudou nada. Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, respeitar bastante o adversário e fazer o que a gente vem fazendo, que a princípio é defender bem, né? Quando a gente defende muito bem e aproveitando as oportunidades que aparecer. Então é difícil a gente falar mais alguma coisa, mas é manter o que a gente vem fazendo durante toda a competição. Aí o Danilo, no trabalho do Felipe Sodré e do Igor Varejano, no itatiaesporte.com.br, técnico do Pousão. Amanhã, a partir de 5 horas da tarde, 5h05 para ser mais exato, Pouso Alegre e Cruzeiro, que você acompanha aqui na Itatiaia.